Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Essa edição tem uma matéria bem completa sobre o problema dos mototáxis e é puxada pelo Furo de Adamo Bazzani, nosso editor do Diário do Transporte, que conseguiu imagens exclusivas do grave acidente que custou a vida de uma jovem em Santo André, na Grande São Paulo. Ele mesmo, Adamo, levanta os primeiros pontos sobre o assunto. A discussão vai além de uma prefeitura permitir ou não esse tipo de transporte. Mas como esses serviços são operados pelos aplicativos? Qual o critério para deixar que um motociclista seja parceiro? É só ter carta A? Os motociclistas parceiros recebem treinamento? Tem experiência em transporte remunerado e profissional de passageiros? O problema do mototáxi acontece por todo o país, com ênfase no Nordeste. Quem acompanha o assunto há anos é a jornalista Roberta Soares, do Jornal do Comércio do Recife. É um problema gravíssimo e não há exigências para ser condutor de Uber e 99 Moto. Eles têm mais exigências para o automóvel do que para o condutor de motocicleta. Quando você questiona as plataformas, a Uber me respondeu de uma forma evasiva e a 99 sequer respondeu. A ANTP tem uma posição firme sobre a questão do mototáxi, que há anos é defendida pelo seu superintendente Luiz Carlos Nespoli. A ANTP ela não recomenda que a motocicleta seja usada como transporte de passageiro remunerado, ou seja, ou como mototáxi ou como aplicativo. A Latibus vem aí, e a coluna da editora da Tecnibus, Márcia Pina, é dedicada a um balanço dos lançamentos das grandes fábricas previstos para o evento. A Latibus 2024 estará cheia de lançamentos e com muitas novidades. E as principais fabricantes já estão se movimentando. Os elétricos devem ser mesmo as estrelas da feira. Podcast do Transporte e Diário do Transporte comemoram a vitória nas 3 indicações que teve no primeiro prêmio FETPESP de comunicação. Mais sobre o tema ao final do episódio. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Sobe na garupa, vai que eu tô passando. Tropa do atrasa nunca que tá no comando. Não estranhe o podcast do transporte começar tocando funk, mas este clipe com a estrela Ludmilla é uma peça de divulgação da Uber Moto que mostra como as Big Tech estão entrando firme neste mercado. O serviço de mototáxi entrou definitivamente no radar da mobilidade urbana e dos transportes públicos, porém, mais como uma ameaça do que como solução, como é vendido, né? Um meio individual, porém mais barato, que dá uma força para quem tem pouca grana, não quer se espremer no busão, pode zigue-zaguear no meio do trânsito e chegar muito mais rápido. E de quebra ainda, é uma possibilidade de trabalho para milhares de desempregados que podem colocar sua motinha para jogo. Mas o lado B desta história mostra que a entrada crescente do mototáxi nas grandes capitais está se tornando um fator de risco imenso, um trajeto com milhares de mortes e sequelados, gente muito jovem das classes mais pobres. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, manifestou sua preocupação, colocando o tema na capa de sua publicação, trazendo uma impressionante fila de dados. Como contexto, o número de motocicletas nas pistas do Brasil aumentou quase 80% na última década, impulsionado por vários fatores, inclusive a pandemia de Covid, que tirou milhões de passageiros de dentro dos ônibus. E a garupa do motoboy parecia ser um meio de fugir da contaminação. Mas o número de acidentes começou a aumentar de maneira alarmante.
O crescimento de internações de motociclistas e passageiros subiu 55% na década passada e desde então só aponta para cima. No ano passado, o Brasil chegou ao número absurdo de 1.200.000 internações por acidente de moto. Na outra ponta, as razões de tanto risco. Grande maioria dos motofrete e mototáxi é composta de desempregados. Com a chegada das Big Techs, este meio virou um negócio, gerando 5 bilhões de reais e começa a fazer volume no PIB de estados mais pobres como Amapá e Amazonas. Aí entra em campo novamente a legislação brasileira, com suas curvas, buracos e brechas. Há uma lei federal para quem usa motocicleta para defender seu dinheirinho, que prevê curso especializado, colete com dispositivos retorrefletivos e capacete também para o carona. Mas quem tem que regulamentar a atividade são as prefeituras, cidade por cidade. Em São Paulo, Uber e 99 anunciaram suas operações, mas precisaram frear a iniciativa por conta da proibição da prefeitura. Mas em outras cidades, a regulamentação dá espaço para atividade. Na última semana, um grave acidente acabou chamando a atenção de todo o país. A reportagem foi um furo do editor-chefe do Diário, Adamo Bazzani, que no calor dos acontecimentos gravou o registro para o podcast do transporte. Uma jovem de 19 anos morreu em uma batida envolvendo a motocicleta onde ela estava, um ônibus e um carro na segunda-feira, 24 de junho de 2024, em Santo André, no ABC Paulista. O que chamou a atenção é que ela era passageira de um serviço de moto por aplicativo e o condutor da motocicleta, que ficou gravemente ferido e está internado, invadiu o espaço exclusivo para o transporte coletivo que liga a Vila Luzita, um bairro muito populoso da cidade, à região central. O Diário do Transporte conseguiu imagens do momento do acidente e é possível perceber que o motociclista tenta passar entre o ônibus da empresa Suzantur e um carro, mas o espaço não é suficiente. A moto cai e os ocupantes são atropelados pelo ônibus. Nós conversamos com o motorista do ônibus, Rogério, que diz que as invasões por motos no corredor exclusivo são constantes e aumentaram depois dos aplicativos. Demais, tá bagunçado. Antigamente a nossa preocupação era só nas convenções, né? Porque tinha os tachões amarelos que evitavam o acesso de estar entrando no corredor, né? Hoje, como o acesso é bem mais fácil, é constante. Você já sai daqui do Vila Luzita até Santo André preocupado com a invasão do corredor, principalmente para os motoqueiros. Certo. Agora o senhor tem 35 anos de direção e nunca teve um acidente? 35 anos, eu nunca tive um acidente assim com vítima fatal, né? Esperava não ter, né? Terminar minha carreira, entrar na minha aposentadoria, sem nenhum fato desse. Mas infelizmente, né? Por causa de uma responsabilidade do motoqueiro, vou terminar minha carreira com esse peso, né? Dessa vida dessa jovem, né? Causada por ele. Nós procuramos a Prefeitura de Santo André, que diz que o corredor é sinalizado e que os aplicativos de moto não são regulamentados na cidade. Procuramos também a 99, responsável pelo aplicativo, que diz que lamenta e que procura a família da passageira para prestar assistência. A discussão vai além de uma prefeitura permitir ou não esse tipo de transporte. Mas como esses serviços são operados pelos aplicativos? Qual o critério para deixar que o motociclista seja parceiro? É só ter carta A? Os motociclistas parceiros recebem treinamento? Tem experiência em transporte remunerado e profissional de passageiros? Podcast do Transporte. Nossa colega e amiga Roberta Soares é uma jornalista especializada em mobilidade e escreve sobre o tema no Jornal do Comércio em Pernambuco. Já faz algum tempo ela vem alertando sobre o tamanho do perigo das motos por aplicativos. É um problema gravíssimo e não há exigências para ser condutor de Uber e 99 moto. Eles têm mais exigências para o automóvel do que para o condutor de motocicleta. Quando você questiona as plataformas, a Uber me respondeu de uma forma evasiva e a 99 sequer respondeu. Sem respostas e preocupada com o assunto, a repórter Roberta Soares lembra que levar alguém na garupa de uma moto é coisa bem diferente de ter um passageiro no banco de trás de um carro. O passageiro de moto é copiloto. Passageiro de moto, de Uber moto, ele não é o passageiro do Uber carro, que ele vai ali no banco de trás,
bota o cinto de segurança, por favor, mexendo no seu celular, muito à vontade. Não, passageiro de moto é copiloto, é espelho do piloto. E quando você conversa com os motoqueiros, eles dizem isso. Então você vê, por exemplo, motos muito pequenas, condutores muito pequenos, com passageiros grandes. Então, se não houver um entendimento ali, caem. É isso que está acontecendo. É esse componente novo do passageiro. O SAMU daqui do Recife está em pânico. A gente está tendo uma explosão de casos, para vocês terem uma ideia, 3.000 casos a mais de atendimentos do SAMU quando a gente compara com 2021. Roberta Soares é repórter especializada de mobilidade urbana do tradicional Jornal do Comércio do Recife, com reconhecimento nacional, e se preocupa há anos com este tema. Em nossa entrevista, ela lembra ainda o histórico dessa novidade perigosa, que começou a se espalhar primeiro pelo Nordeste e sempre explorando brechas na legislação. A situação tem se agravado demais mesmo. A gente já tem aí a questão dos aplicativos de transporte por motos desde o fim de 2021. Começou pelo Nordeste, começou por Aracaju, em Sergipe. Eu fiz uma matéria falando disso e já tinha consultado a nossa prefeitura aqui, que tinha me dado informação oficial de que transporte por moto era proibido na cidade, porque o mototáxi nunca foi autorizado. As plataformas, elas têm uma base jurídica muito boa. Transporte de aplicativos por moto não é mototáxi. É o argumento que eles usam, e também usam outro argumento de que a lei federal, que regulamentou nacionalmente para que cada cidade regulamentasse o transporte por aplicativo por carro, eles argumentam que a lei não prevê, não define o tipo de veículo. Então, se pode ser carro, pode ser moto. São essas brechas da legislatura que o pessoal jurídico vai encontrando ali, e ali eles vão se segurando. Mas a minha prioridade aqui é a segurança viária. No meio disso tudo, no entanto, Roberta Soares entende bem a motivação de quem, sem entender os riscos, entra nessa de moto de aplicativo, seja como piloto, seja como passageiro. Eu sei que o trabalhador precisa pegar uma motinho para ganhar um dinheiro. Eu sei que o passageiro que mora longe, que sofre com transporte público ruim, lotado, precisa daquele transporte rápido. Eu sei disso, mas o meu papel como jornalista de mobilidade é prezar pela segurança viária, e é isso que é a minha luta. Então, é um veículo extremamente vulnerável que exige uma condução ainda mais qualificada do que a do carro. Não é veículo para transporte de passageiros diário, contínuo e, o que é mais grave, validado pelo poder público, que é isso que me assusta. E Roberta Soares sentencia. Uber Moto, 99 Moto, InDrive Moto, é a uberização do Uber. É tão predatório que ele está ceifando vidas, mutilando pessoas. Quem está pagando essa conta é a sociedade. E ele está sendo predatório com o próprio sistema de transporte por aplicativo com carros. É um problema sério mesmo, e é necessário ao menos mitigar. De volta ao companheiro Adamo Bazzani, perguntamos como diminuir este tanto de acidentes fatais, pelo menos nos corredores de ônibus. O modelo considerado ideal para um corredor de ônibus é o que propicia a segregação, ou seja, a separação da circulação dos ônibus dos demais veículos. Se não é possível colocar taxões, porque há uma limitação em relação à velocidade, gradis, muretas, porque aí sim, inclusive, um corredor pode se tornar mais eficiente, porque o ônibus ele vai desenvolver uma velocidade melhor, sem tantas paradas por causa de invasões, e com certeza mais seguro. Então, a segregação do tráfego do ônibus dos demais veículos é importantíssima para velocidade comercial, para eficiência, para redução do consumo dos coletivos e, acima de tudo, para segurança. Podcast do Transporte. A convivência da motocicleta com os carros sempre foi complicada aqui no Brasil, com a legislação permitindo que as motos trafeguem entre dois carros. Isso por si só já é complicado, né? Mas quando a gente soma os mototáxis a essa situação, os riscos se multiplicam. Por isso, ouvimos o superintendente da ANTP, Luiz Carlos Nespoli, que há anos alerta contra esses riscos.
A estatística brasileira mostra que, apesar de estar caindo os acidentes nos demais meios de transporte, na motocicleta isso não está acontecendo, pelo contrário, até aumentando. Então, se você utiliza um veículo que já por si é causa de muitos acidentes de trânsito, ao adicionar um carona despreparado na garupa, você aumenta muito o risco de acidente e o número de lesões. Este custo do acidente de trânsito, que é o custo dos socorristas, hospitais, e especialmente a recuperação de inválidos, no fundo, isso cai na conta do SUS. Pois é, no SUS e também no INSS, porque muita gente acaba com lesões sérias e precisa se aposentar por invalidez. Estes sinistros poderiam ser evitados. O dinheiro que sai dos cofres públicos para cobrir estes custos não está sendo utilizado para melhorar o transporte público, que luta para trazer de volta os passageiros que sumiram. Isso sem contar os mototaxistas acidentados que ficam às vezes anos numa cama de hospital, privando sua família de sua renda. E é por isso que o superintendente da ANTP, Luiz Carlos Nespoli, é taxativo. A ANTP ela não recomenda que a motocicleta seja usada como transporte de passageiro remunerado, ou seja, ou como mototáxi ou como aplicativo. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Há praticamente um mês da abertura da Latibus Transpúblico, Márcia Pina, editora da Tecnibus, traz um panorama das expectativas em relação ao evento. Olá! A Latibus 2024 estará cheia de lançamentos e com muitas novidades. E as principais fabricantes já estão se movimentando. Os elétricos devem ser mesmo as estrelas da feira. A Scania anunciou investimentos de 60 milhões de reais para a produção de seu ônibus elétrico, que será a principal atração da marca na Latibus. O veículo começará a ser produzido em março do ano que vem e as primeiras entregas estão previstas para setembro. A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai destacar na Latibus 2024 o e-Volksbus. O modelo elétrico começa processo de homologação em Curitiba já agora em 15 de julho e também passará por testes em São Paulo para homologação junto à SP Trans. Saindo um pouco dos elétricos, a Mercedes-Benz anunciou um chassi desenvolvido especialmente para o fretamento contínuo, que será destaque no seu estande na Latibus. O OF 1621 pode receber carrocerias de até 12,5 metros com 48 assentos.
E a Marco Polo, que vai comemorar seus 75 anos na Latibus 2024, também promete muitas novidades. Um destaque é o Viaggio G81050, voltado para fretamento e viagens rodoviárias curtas e médias. A Iriser, como eu já antecipei aqui no podcast do transporte, vai apresentar um novo modelo rodoviário, o I6S Efficient. Enfim, esses são apenas alguns aperitivos que nós estamos recebendo aí antes da feira. Não deixe de conferir as atrações que estarão reservadas para a Latibus 2024. E todas as informações sobre a feira, que acontece de 6 a 8 de agosto em São Paulo, você encontra na tecnibus.com.br. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. A ANTP é um dos parceiros que nos ajudam a fazer esse podcast do transporte. Mas você sabe do que nós estamos falando? Pois é, num 30 de junho, há 47 anos, em cerimônia em São Paulo, no auditório da CESP, nascia a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Na Assembleia de Fundação, para você ter uma ideia, estava o então prefeito da capital paulista, Olavo Setúbal, além de Plínio Asman e Rogério Belda, que seriam, a partir daquela data, seu primeiro presidente e seu primeiro diretor executivo. Passados 47 anos, é bom a gente lembrar, tá? No ano do nascimento da ANTP, o Brasil era muito diferente do que é hoje. Nessas quase 5 décadas, o país passou por situações de esperanças redivivas, momentos de tristeza da forma como nossas autoridades públicas trataram o transporte coletivo, assim como conquistas substantivas foram alcançadas. Nesse período, nasceram o Código do Consumidor, o Código de Trânsito Brasileiro, o Estatuto das Cidades, o Ministério das Cidades e a Lei de Mobilidade Urbana. Além de outras conquistas como o ônibus padrão, o Vale Transporte, a municipalização de trânsito. Em todos esses momentos, é bom você saber, a presença da ANTP sempre estava ali. Protagonista, exemplo de sua luta em prol da melhoria do transporte público. Nessa longa história, a associação oportunizou a geração de um dos maiores acervos técnicos no âmbito da mobilidade urbana, com mais de 5.000 documentos em sua biblioteca digital, 155 edições da Revista dos Transportes Públicos, criada em 1978, 28 cadernos técnicos e muitos outros documentos importantes. Realizou inúmeros encontros, seminários, congressos, destacando-se seu maior evento, o Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, com 22 edições. Mais recentemente, essa história continuou, só que com outro nome, o Arena ANTP. A mesma pegada, o mesmo conteúdo. Pois é por tudo isso que este podcast carrega com orgulho a marca e o conteúdo da ANTP. E a gente espera que, com a mesma garra e persistência que a caracterizaram até aqui. Podcast do Transporte. Na aviação Santa Brígida, há mais de um ano, você pode encontrar a Lucilene Santos fazendo o carro de linha, ou seja, dirigindo um ônibus convencional categoria B na ligação entre Vila Olímpia e Pirituba, na cidade de São Paulo. E é ela mesma quem conta como virou uma mulher no transporte. Eu entrei na empresa como cobradora em 2016. Aí fiquei quase 5 anos e depois fui para manobra. Enquanto isso, eu tive treinamentos, fiz curso, acrescentei a categoria D. Simples, né? Mas não foi não, porque apesar de haver melhoras nesse quadro, as mulheres ainda representam muito pouco da mão de obra do setor, como prova a história da Lucilene Santos. Foi difícil. Até para ir para manobra, eu demorei muito, fiquei quase 3 anos esperando. Depois já de pronta, com a documentação pronta, a escolinha pronta, treinamentos. Disse que não tinha lugar para me encaixar, porque tem muitos setores que mulher não faz. Eu não sei se entra um pouco de preconceito aí no meio, você sabe o que é, né? A gente sabe como é, mas tem um dado importante aqui. Quem já pegou ônibus com mulher ao volante, e eu mesmo já fiz isso inúmeras vezes em São Paulo, já deve ter reparado na freada mais suave, no cuidado maior com o passageiro. Lucilene Santos, por exemplo, coleciona elogios nesse sentido.
Não tem um dia que eu não recebo um elogio. E a maioria das pessoas falam exatamente isso. Nossa, como você dirige bem, você toma cuidado, você é muito educada, gentil. A gente não sente nem a freada. E muitos homens falam pra mim, nossa, como que você consegue dirigir um ônibus desse tamanho, tão lotado assim, passando nessas ruas tão apertadas, cheio de carro? Eu falei, bom, isso a gente recebe um treinamento, né? E vai muito do seu querer também, né? Mãe de 2 filhas e vovó do Lucas e da Antonella. E aí, Lucilene, os planos para o futuro? Por enquanto eu não penso em mudar a minha categoria. Pretendo ficar nessa aí até me aposentar. Agora, já pensei também em fazer curso de instrutora, porque mesmo eu me aposentando, eu não pretendo ficar parada. Uma ideia que eu estou ainda amadurecendo. Para encerrar, Lucilene Santos dá uns conselhos para outras mulheres que possam se interessar em tocar um coletivo urbano. Eu acho que você tem que ter foco, ser disciplinado, saber se impor, porque é muito difícil para a mulher trabalhar no meio de um monte de homens. Você tem que ser muito firme e muito forte, porque não é fácil. Mas eu sempre aconselho, não desista. Se é teu sonho, não desista. Vai, corre atrás, tem que ser firme e não desistir. Você tem que ter, sabe, o foco. Podcast do Transporte. O Diário do Transporte e o Podcast do Transporte juntos abocanharam 3 troféus do primeiro prêmio FETPESP de Comunicação, entregues na última semana. FETPESP é a Federação de Transportes Públicos do Estado de São Paulo, dirigida por Mauro Rescovitch. Infelizmente, este que vos fala não pôde comparecer em corpo, mas esteve presente em espírito. O mesmo espírito que há quase um ano gestou essa ideia numa prosa com Marcelo Fontana e Adamo Bazzani. No nascedouro, a ANTP veio junto, conferindo o selo de qualidade a um conteúdo que honra o jornalismo de boa cepa. Na categoria Internet, Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, subiu ao palco para receber o 2º lugar por sua reportagem que relatou a preocupação dos bombeiros sobre a falta de protocolo de incêndios em ônibus elétricos. Fala aí, Adamo. É um reconhecimento não apenas para o Diário do Transporte, mas é um reconhecimento para o jornalismo profissional. Hoje, infelizmente, as redes sociais, a internet, outros canais estão tomadas por muitas informações irresponsáveis, muita gente que não tem um critério em tratar uma informação, uma comunicação, e quando as empresas de ônibus, por meio da FETPESP, acaba se aproximando da imprensa e reconhecendo esse trabalho, todos ganham. Todos ganham porque não é apenas um reconhecimento em si, mas é uma quebra de barreiras. Sempre houve um preconceito muito grande de empresários de ônibus para com jornalistas e de jornalistas com empresários de ônibus. Esse é um prêmio que, sim, o Diário do Transporte, o Podcast do Transporte, outros colegas foram agraciados, somos muito gratos, mas quem ganha com iniciativa como essa é a comunicação profissional voltada para o transporte. Já o Podcast do Transporte venceu em 1º e 2º lugar na categoria. E nada mais justo que nossa parceira ANTP, na pessoa de seu superintendente Luiz Carlos Nespoli, o Branco, fale pra gente como viu esse resultado. Bom, o podcast é uma ideia nascida em 2023, tratando de todos os temas que falam do nosso mundo da mobilidade urbana. Isso é muito importante porque nós temos muita gente que tem o que dizer. A gente tem recebido feedbacks importantes de gente que está ouvindo. Nossa, não conhecia essa pessoa, não tinha ideia do que ela fazia, né? Então isso reflete que estamos nos comunicando. E mais do que nunca, o nosso setor precisa de comunicação, né? Porque nós pleiteamos muitas coisas, tá certo? Hoje você já vê uma nova mentalidade, um olhar diferente. O olhar antigo é aquele olhar assim, transporte é um problema, não tenho como resolver, né? E nós estamos vendo que soluções estão surgindo. Hoje nós estamos com mais de 300 cidades com subsídio. A ideia de que o sistema de transporte precisa receber recursos não tarifários, isso era inimaginável 5 anos atrás, né? Então isso está evoluindo. Você veja que a entrada do ônibus elétrico está exigindo um aprendizado muito grande, tanto da indústria
quanto dos operadores e também dos órgãos públicos. E nós estamos vendo isso através do quê? O podcast tem que trazer todas essas informações. Portanto, eu acho que é uma ideia que deu certo. E, claro, com essa coroação do prêmio da FETPESP, foi mais um estímulo, mais um incentivo a gente dar continuidade a isso. Como falamos de saída, o podcast do transporte também é OTM Tecnibus e Marcelo Fontana, responsável por fazer acontecer há anos o principal evento de transporte da América Latina, fala como sentiu esse reconhecimento. É um orgulho, né, esse trabalho desse primeiro ano do podcast já ser coroado assim de primeira, mas eu dedico às cabeças do podcast, ao Pelege, ao Adamo, né, a NTP na figura do Branco. Então, assim, isso aumenta a nossa responsabilidade para esse próximo ano. Agora, proximamente, a gente já tem a Latibus, né, agora em agosto. A gente vai estar lá cobrindo com força total. Muito feliz com esse prêmio. Parabéns a toda a equipe. E um agradecimento aos patrocinadores que nos apoiaram nessa jornada, nesse primeiro ano de trabalho, né? Que venham outros, que estejam conosco, que a gente tenha um norte e uma missão pela frente e fazer esse podcast voar alto. Adamo Bazzani, meu parceiro não apenas no Diário do Transporte, como também na realização do podcast, dá seu pitaco. O podcast do transporte, ele é uma iniciativa inovadora, porque ela traz a essência do Hard News do Diário do Transporte com a discussão, o aprofundamento que sempre as publicações da OTM com muita maestria trouxeram. E premiar, reconhecer esse trabalho do podcast do transporte é reconhecer a inovação na comunicação para a mobilidade urbana e também as raízes, a essência dessa comunicação. Podcast do Transporte. Gente, como esse episódio me deixou dividida. A história dos mototáxis é de cortar o coração. Imagine um pai, uma mãe, como ficam quando um filho sai para fazer ou uma filha sai para pegar um mototáxi. É um risco louco. Precisa organizar, dar mais segurança, por favor. Ou não autoriza, ou então só deixa no meio das comunidades em que carro e ônibus mal entram. Ai, fico na torcida. Mas agora, que bacana que o Diário do Transporte e o podcast do Transporte foram reconhecidos no prêmio FETPESP. Eu aqui, como leitor e ouvinte, fico orgulhosa, como se estivesse junto. Toda semana eu espero para ouvir o Alexandre Pelege falar, as reportagens do Adamo, agora tem a Márcia da Tecnibus também, e tantas entrevistas boas que esclarecem a gente. Parabéns a todos que fazem e que apoiam. E que venha muita festa e prêmios. Opa, meu ponto. Fui! Este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu, Alexandre Pelege, agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, no de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, e de Marcelo Fontana, da OTM Editora. Claro, dos colegas da ANTP. A produção do podcast do Transporte é da Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto. Lala Moreira pilota a edição e Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise ficam na produção. Locuções de Meg Vicente e a voz padrão de meu parceiro Irineu Toledo. Direção Luiz Henrique Romagnoli. Gostou do podcast do Transporte? Então compartilhe em sua empresa, nos seus grupos, para os seus amigos, distribua nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha. Enfim, ponha nosso podcast na estrada. Assim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br.
A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.